O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar diante do magistério, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nos aproximando do advento e do encerramento do ano litúrgico com a festa que nós celebramos de Cristo, Rei do Universo. Celebramos já a segunda vinda de Jesus e por isso as leituras elas são escatológicas, elas nos lembram: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 52, ele nos revela que nós estamos no caminho. Desde que nós nascemos, nós estamos no caminho, todos nós indo para o Senhor. E ele nos adverte: quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistério, diante do juiz, então estamos nós, todos no caminho, indo nos apresentar diante do juiz. Haverá em algum momento, seja o juízo particular, seja o juízo final, haverá um momento que nós vamos prestar conta da nossa vida. E aí Jesus está dizendo: neste caminho, procura resolver o caso com ele. Resolva a sua vida com o seu adversário. Porque senão, o juiz te jogará na prisão. Neste caminho nós evitamos o mal e praticamos o bem. Mas existe um conflito que a primeira leitura nos revela, um conflito dentro de nós. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Primeira, na verdade, carta aos Romanos, capítulo 7. Eu estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. O bem não habita em mim. Nós estamos nessa luta, neste caminho, querendo fazer o bem, mas o bem não habita em mim. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Isso é uma grande revelação. Nós temos capacidade de querer o bem, mas não de praticar o bem. E neste caminho que nós estamos rumo ao juiz, nós precisamos praticar o bem, ter uma vida voltada para o bem, para a prática do bem. Mas nós não temos capacidade, vai dizer São Paulo, nós temos capacidade de desejar, de ter vontade pelo bem, mas não de praticar. Então, como é que nós praticamos o bem, se São Paulo está dizendo que nós não temos a capacidade disso? Quando nós fomos batizados, aí vamos para a catequese. Quando fomos batizados, recebemos um dom chamado de graça. A graça de Deus. E quando a gente fala de graça, fica muito abstrato, né? Algumas pessoas imaginam uma energia, uma coisa cósmica, uma mágica.
E aqui eu já abro um parêntese, porque as pessoas elas usam conceitos errados para falar da espiritualidade. Então a pessoa chega num lugar, na igreja, na canção nova, e fala: nossa, tem uma energia diferente na canção nova, tem uma energia diferente daquela pessoa. Energia é conceito material, energia é matéria. Os esotéricos usam esse termo, mas a graça de Deus, o mundo espiritual, ele é imaterial. Não tem nada a ver com energia. Energia é matéria. Pode sim, a graça de Deus, provocar em nós uma força. Força é energia, né? Você estudou aí física, química, você sabe, força é energia. Pode provocar uma força, mas a graça de Deus. Então o que é essa graça de Deus que nos possibilita fazer o bem? A graça de Deus não é energia, não é força, pode produzir força. Ela é a presença real e viva de Deus na nossa alma. A graça é a presença real e viva de Deus na nossa alma. Na Suma Teológica, nos volumes 1 e 2, na questão 110, São Tomás de Aquino diz que a graça é uma qualidade criada na alma, derivada da presença de Deus. Ela não é Deus, ela deriva de Deus, é uma qualidade, é um dom, presença de Deus, pela qual o homem é tornado participante da natureza divina. Então, para a gente sair um pouco desse mundo abstrato, para a gente entender um pouco, nós poderíamos dizer que a graça, ela é o DNA de Deus em nós. Nós não somos Deus, mas temos o DNA de Deus. Nós temos o dom de Deus. Nós participamos da natureza divina. Só nós, seres humanos. Padre, então o senhor está dizendo que nós precisamos da graça de Deus para fazer o bem. Como é que o muçulmano, que o hindu, que as pessoas que não são da mesma fé nossa conseguem praticar o bem? Porque a graça, ela já vem de fábrica na nossa alma. Deus, quando cria a alma no ser humano, Ele já coloca a sua graça nela. Então, todo ser humano, não pela sua própria capacidade, mas pela graça de Deus, é capaz de fazer o bem. Isso nos revela uma outra coisa, da nossa impotência e da nossa dependência de Deus, que até para fazer o bem, eu digo, quando você decidiu vir à missa agora, para isso você precisou da graça de Deus. Quando você pega o terço para rezar, para isso você precisa da graça de Deus. Mas aí, você já entendeu o que é a graça e da necessidade desta graça que está na nossa alma para fazer o bem. Só que muitas vezes a gente deixa de fazer o bem que queremos, que temos vontade, e fazemos o mal. Por que acontece isso? São Paulo está dizendo que nós não temos capacidade de praticar o bem, mas temos vontade. Presta atenção nesse conceito, vontade. A sua vontade é como um músculo do corpo. Ela precisa ser fortalecida. A vontade do bem, a vontade de praticar o bem precisa ser fortalecida. Mas também existe uma vontade pelo mal, que é a concupiscência, o pecado original. E aí, você vai pender para o lado que está mais forte. Se a sua vontade boa está mais forte, você vai fazer o bem. Se a vontade má está mais forte, você vai pender para o mal, para o vício, para o erro. Então, de forma prática, padre, como é que faz isso? Você vai ganhar músculo no corpo simplesmente dizendo: ah, eu quero ser sarado, bonitão. Se você disser isso, já aparece músculo no seu corpo, sim ou não? Não, né? Você tem que fazer o quê? Sacrifício. Você tem que ir para academia, você vai fazer dieta, você vai tomar whey, suplemento, barrinha de cereal, beber água, pegar peso. Aí na medida que você pega peso, as fibras musculares, olha, eu estou tão científico hoje, as fibras musculares, elas vão se dilatando, não é assim que acontece?
as fibras musculares vão se dilatando e o músculo vai crescendo, não é assim? Sacrifício, pegando peso. A vontade, ela é do mesmo jeitinho. Na medida que você entra na academia espiritual e você faz jejum, penitência, oração constante, aí você come coisas que não gosta e deixa de comer coisas que gosta, você está dizendo para a vontade má: quem está dominando é a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Eu sou um homem do Espírito. Eu não me deixo levar pelos instintos, pelas paixões, pelos vícios que estão ali na vontade má. E a vontade boa vai se fortalecendo. Hoje é sexta-feira, é dia de jejum. É dia de você ir lá, no meu caso, eu ofereço o almoço, eu não almoço. Mas se você vai almoçar, você pode ir lá, sabe aquela rúcula amarga? Horrível. Eu detesto rúcula. Você põe a rúcula na boca que o seu corpo, se fosse ele decidir, ele não comeria. Mas você diz para o seu corpo: quem manda sou eu. E você vai adquirindo aos poucos um dom do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, chamado domínio próprio. Domínio próprio. São Paulo está dizendo aqui: está faltando domínio próprio. Se eu quero fazer o bem, mas não consigo, e faço o mal que não quero, está faltando domínio próprio. A vontade boa está fraca e você não está recorrendo à graça de Deus. Nós não somos nada. Até para fazer o bem nós precisamos da graça de Deus. E é assim que neste caminho para o encontro com o juiz, nós nos tornamos bons, santos e perfeitos. E aí eu termino com o parágrafo 1996 do Catecismo, que diz: a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamado. Ele tem um chamado para nós. Está aqui o chamado: tornar-nos filhos de Deus, participantes da natureza divina. Esse é o chamado: tornarmos filhos de Deus, participantes da graça divina. Mas para isso, sozinho a gente não consegue. Precisamos da graça dele. Então que nosso Senhor nos ajude, para que você possa renunciar a si mesmo para fazer a vontade dele na sua vida conjugal, colocar a vontade de Deus acima da sua, na sua vida de solteiro, de namorado, de celibatário. Aquele que vive só para fazer a sua vontade não será santo, jamais. Lembra, vou repetir o que eu disse ontem: quem é cheio de si, da sua vontade, do seu desejo, do que eu quero, do meu jeito, não pode ser cheio de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que essa homilia ficou muito catequética, muito conceitual, mas você pode revê-la depois pelo YouTube. Tem aqui a Meire da Pascom da Canção Nova, que todos os dias acaba a missa, ela já posta lá no YouTube. Deus abençoe.